Alguns relatos não nasceram da imaginação, foram vividos e deixaram marcas que não se apagam. Se você gosta de histórias reais enviadas por pessoas como você, se inscreva no canal e ative o sininho. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora realmente aconteceu. Este eu arrepiei e esse vai ser mais um relato sinistro contado pela Sara. Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e em 2009 comprei, com o dinheiro de um acerto, uma chácara pequena no interior de Goiás, a uns 20 minutos de Pirenópolis. Sempre foi um lugar simples, casa térrea, telha francesa, varanda de cimento grosso, 2 quartos e um quintal comprido que terminava numa cerca de arame farpado. Eu queria silêncio, tempo para mim e um pedaço de chão que eu pudesse chamar de meu. Quando assinei a escritura, o corretor comentou como quem fala de qualquer coisa: lá no fundo tem um poço tampado. É antigo. O antigo dono usava cisterna, depois puxou água da rua, mas isso é com a senhora. Eu não dei importância. Poço tampado para mim era só mais um entulho que eu ia resolver depois. A primeira semana foi de arrumação. Encaixotar, desencaixotar, tirar teia, espanar armário que cheira a madeira quente. À noite, o barulho dos grilos preenchia o terreno, e o vento descia dos morros com cheiro de capim molhado. A casa estalava do jeito que casas antigas estalam, um som seco nas vigas, outro mais oco perto do corredor. Tudo que eu escutava ali fazia sentido, até o 5º dia. Eu estava varrendo a varanda quando decidi ir até o fundo, ver a tal tampa do poço e planejar que pedreiro chamar para retirar aquilo de lá. O fundo do terreno tinha um pedaço de chão mais afundado, como se alguém tivesse cavado e depois nivelado por cima. No centro, uma tampa redonda de concreto, com um olhar de ferro enferrujado para enganchar gancho ou corda. Em volta, pedrinhas brancas espalhadas, dessas que a gente encontra no leito seco de córrego. Não tinha cerca, não tinha nada. Só o círculo cinza e a sensação de lugar interrompido. Aproximei e passei a mão pela borda. O concreto era áspero e estava frio apesar do sol. Encostei o corpo, fiz força. Nada. Nem 1 milímetro. Pensei em óleo, em alavanca, em chamar alguém. Dei 2 passos para trás. Foi quando o vento mudou, entrou por baixo da tampa, não por cima. Senti no tornozelo um sopro frio que veio do chão. Eu recuei, confusa. Vento não sobe assim de terra tampada. Ou sobe. Naquela noite, faltou água por algumas horas, obra na rua. Lavei o rosto com a água da caixa e deitei pensando na praticidade de ter um poço funcional, nem que fosse só para regar horta. A ideia veio com a seca, não com o medo. Dormi com a janela aberta e acordei de madrugada com um som que levou alguns segundos para eu entender. Tique, 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 como se gotas estivessem caindo num balde muito fundo. A casa inteira quieta, o som vinha de trás, do quintal. Fiquei imóvel, ouvi por mais um tempo e adormeci sem coragem de levantar. De manhã, levei uma lanterna até o fundo. A tampa, como eu deixará. O olhar de ferro tinha uma marquinha limpa, um semicírculo sem poeira, como se algo tivesse sido enganchado ali e depois retirado. Eu não tinha gancho. Eu não mexi ali. Talvez bicho? Talvez o antigo dono tenha vindo? Eu não conhecia ninguém, mas a cabeça busca explicações, mesmo ruins. No domingo, chamei o seu Djalma, pedreiro de tudo, desses homens que conhecem o peso das coisas. Ele olhou, coçou a barba rala e falou com a calma de quem já viu de tudo: isso aqui sai. Tem que fazer alavanca com vergalhão, botar uma cunha, ir devagar. Mas a senhora tem certeza? Poço velho tem de tudo, cheiro ruim, bicho, e às vezes história. Eu ri sem graça e disse que sim, que eu queria pelo menos olhar. Ele viria na terça. Na noite anterior à visita, o som voltou. Não era só gota. Era como corda passando em argola, um atrito breve, seguido de 3 batidas espaçadas, toque, 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 lá embaixo, como quem experimenta a profundidade. O relógio da sala marcava 2h17. Eu não sou de me impressionar fácil, mas o corpo sabe quando uma coisa não pertence. Travei a porta da cozinha,
vesti um moletom e fiquei sentada na beira da cama ouvindo nada, porque, depois das batidas, veio um silêncio tão cheio que eu tive vontade de pedir licença à casa. De manhã, encontrei um fio de água saindo da base da tampa, escorrendo pelo caminho de pedrinhas e sumindo na terra a 2 metros, como se o chão bebesse antes de formar poça. Passei o dedo, fria. Sem cheiro de barro, sem gosto de ferrugem, só água. O céu estava claro, sem sinal de chuva. Seu Djalma chegou com o filho, um rapaz magro, e 2 barras de ferro. Escolheu um ponto na borda e bateu com a marreta de leve, mais de escuta do que de força. O som que voltou do concreto não era surdo como eu esperava. Tinha eco. Um eco vivo, comprido, que corria para dentro e voltava atrasado, como poço aberto. Ele me olhou sem dizer nada, e eu entendi que aquele tampo não era maciço por baixo. Passou o vergalhão no olhar e pediu que eu ficasse afastada. Força. O ferro gemeu, a tampa cedeu 1 dedo, depois 2. O rapaz enfiou uma cunha de madeira para travar. Mais força. Uma lufada de ar frio subiu com cheiro de terra guardada e pedra úmida. Nada de mofo, nada de podre. Só frio. A tampa levantou uns 4 dedos, o bastante para ver preto lá dentro, um preto que não é falta de luz, é um preto que absorve. Seu Djalma ergueu a mão pedindo silêncio. O silêncio ficou atento. Deu mais um passo de alavanca e, então, do dentro do buraco, veio um som, plim, metálico, leve, como se um objeto pequeno tivesse tocado algo e parado. Não pedra em pedra. Metálico. Nós 3 paramos, cada um segurando um pedaço de medo com sua ferramenta. O rapaz disse, mãe do céu. Eu respirei e perguntei, tem água? Seu Djalma balançou a cabeça devagar, tem, sim. E tem coisa. Descansamos a tampa de lado, apoiada numa ripa. Seu Djalma passou a lanterna. O feixe desenhou a boca de alvenaria e desceu por um bom tanto sem tocar nada. A água estava longe, um olho parado. Flutuando, quase no centro, tinha um cesto de metal, desses antigos, de poço, com aro em malha fina, enferrujado, preso a uma corda escura que descia pelo tubinho lateral de passagem, como se alguém tivesse deixado a meio caminho. No aro do cesto, tinha algo que brilhou de leve quando a lanterna bateu. Seu Djalma murmurou, santo de casa. Eu não queria talismã nenhum, não queria crença de ninguém. Eu queria água. E resposta. Apontei a lanterna de novo e vi que o aro estava arranhado, com marcas recentes, como se unha tivesse passado ali tentando subir. A corda, apesar de velha, estava tensa, não mole como deveria. Dava para ver microvibrações, como corda de violão logo depois de cutucada. Nesse momento, o vento que percorria a chácara parou. Eu nunca tinha reparado como um vento pesa no ouvido. O menino sussurrou que dava para ouvir gotas. Eu também ouvi, tique, 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 agora muito mais fundo. E, entre uma gota e outra, um ruído curto, seco, regular, que eu identifiquei sem querer, a batida de um metal contra outro, leve, insistente, em 3 tempos. Toque, toque, toque. Seu Djalma falou meio sério, meio brincando, do jeito de quem prefere não dizer o que pensa. Se a senhora vai abrir, abre hoje. Não deixa meio aberto. Poço é coisa que puxa. Eu achei a frase estranha, puxa o quê? Mas engoli. Pedi para ele montar uma rolinha improvisada com madeira e um pedaço de cano para descer e levantar o cesto. Ele disse que voltava depois do almoço com o que faltava. Fiquei sozinha. Eu e a boca aberta no meio do quintal. Sentei no degrau da varanda com a lanterna entre os joelhos e fiquei vigiando o poço como quem cuida de uma criança que não pode se virar na cama. Ninguém passa, quase não tem carro, só pássaro e o barulho de uma moto longe. De vez em quando, o ar saía do poço, bem frio, e cheirava a pedra lavada e algo doce, que eu não conseguia nomear. Quase um cheiro de frutas sem fruta. Foi quando eu ouvi pela primeira vez. Vinha do fundo, tão leve que poderia ser vento ou eco de coisa nenhuma, mas tinha ritmo de fala. Não entendi palavra, não identifiquei gênero, não gravei sílaba.
Entendi apenas o desenho: 3 sons curtos, um vazio, e depois uma subida, como quem pede alguma coisa sem voz. Eu podia ter me levantado. Eu podia ter batido a tampa de volta, chamado alguém, desistido da chácara, rido do meu próprio medo. Em vez disso, aproximei a boca da borda e disse, sem coragem de dizer o que eu realmente queria: tem alguém aí? O poço respondeu com silêncio. Mas o silêncio voltou atrasado, um pouco mais frio, como se a minha pergunta tivesse descido, tocado alguma coisa, e subido de volta diferente. No horizonte, o céu começou a mudar de cor. Seu Djalma não voltará ainda. A corda tremeu uma única vez, o cesto girou um dedo e parou. E lá embaixo, quase fora do alcance da luz, alguma coisa brilhou de novo. Seu Djalma não voltou naquele dia. Disse por mensagem que o filho tinha passado mal, e que no outro dia cedo ele dava um pulo para resolver aquilo do poço. Eu li e, por algum motivo, senti alívio. O buraco estava lá, tampado só com uma tábua e uma pedra por cima. Eu fingia não olhar, mas todo o movimento da casa parecia ter um som de fundo novo, quase imperceptível, um baixo contínuo, como se o ar estivesse vibrando de leve, só naquela parte do terreno. Na madrugada seguinte, eu acordei com barulho de cadeira sendo arrastada na cozinha. O coração disparou, mas a razão veio primeiro: gato, talvez. Peguei o celular, acendi a lanterna e fui devagar. A cadeira estava no mesmo lugar. O som, agora, vinha debaixo do piso, não forte, mas ritmado, um arrasto cadenciado, lento. Cheguei a pensar em tatu ou algum bicho preso no encanamento, mas o som vinha bem abaixo da cozinha, exatamente na linha onde o poço passava por baixo da casa. Voltei pro quarto e sentei na cama com o celular na mão. Gravei por uns minutos, só para ter prova de que eu não estava ficando doida. Na gravação, ouvi 2 coisas que não tinham estado ali enquanto eu filmava. Um som breve de corda sendo puxada, e depois uma respiração funda, grave, como alguém cansado, antes da gravação cortar sozinha. No outro dia, o sol veio forte, como se nada tivesse acontecido. A rotina parecia normal: pássaros, cheiro de café, gente gritando longe na estrada. Mas dentro da casa, o ar continuava pesado, mais frio que do lado de fora. A água da caixa tinha um gosto metálico, leve, mas perceptível. O mais estranho era que, toda vez que eu abria a torneira, o fluxo começava com 3 pequenos estalos, como se algo abrisse e fechasse a válvula manualmente, lá embaixo. À tarde, veio uma senhora que mora no terreno seguinte, Dona Teresa, dessas mulheres de chapéu e passo firme. Veio oferecer ovos e, naturalmente, quis ver a casa. Quando passamos perto do poço, ela parou do nada. O olhar endureceu, a voz sumiu por uns segundos, e depois ela disse baixinho: "Isso aí, já foi desenterrado uma vez, menina." Perguntei o que queria dizer com aquilo. Ela desviou o olhar e respondeu: "Na época que construíram essa casa, acharam um poço velho por baixo do piso da sala. Taparam e fizeram outro mais profundo. Mas, mesmo tapado, ele nunca ficou quieto. Teve gente que dizia ouvir voz de mulher. O dono antigo morreu logo depois. O filho sumiu. Dizem que ele andava falando com o poço." Ela não me olhou mais nos olhos. Deixou os ovos, se despediu e foi embora. Fiquei parada na varanda, observando o caminho dela até desaparecer no fim da rua. O ar parecia parado, como se a história tivesse deixado um eco. Naquela noite, resolvi dormir no sofá da sala. O quarto parecia distante demais do resto da casa. Levei um cobertor e deixei a lanterna ao lado. Por volta das 2, o som das gotas voltou. Mas, dessa vez, vinha de dentro da casa. Primeiro da parede da cozinha, depois do teto, depois, impossível, mas real, debaixo do sofá. Apertei o cobertor contra o corpo e respirei devagar. O som das gotas parou. No lugar dele, um som metálico, suave, como corrente arrastando no chão de barro, ecoou bem no centro da sala. O ar ficou mais frio, e eu juro que senti cheiro de terra molhada, forte, invadindo pela fresta da janela. Levantei com cuidado,
Fui até o quintal e mirei a lanterna na direção do poço. A tábua que eu tinha colocado de volta estava fora do lugar. A pedra, rolada pro lado. E o que me fez travar não foi o buraco, foi o balde de metal, agora pendurado na corda, como se alguém tivesse descido e subido durante a madrugada. Ele balançava devagar, ainda molhado, pingando água limpa. E dentro dele, havia algo que brilhava sob a lanterna. Aproximei. Era uma moeda antiga, corroída, com um símbolo que eu não reconhecia, parecia uma cruz de 4 pontas, mas o traço era irregular, feito à mão. Quando toquei, a água ficou turva de repente, como se algo tivesse se mexido lá embaixo, e a corda puxou meio centímetro sozinha, tensa. Soltei o balde imediatamente, ele desceu uns 3 palmos e parou, sem bater na água. Como se alguém tivesse segurado do outro lado. Entrei em casa tremendo. Tranquei as portas, sentei na beira da cama e fiquei ouvindo, tentando entender se o som continuava. Mas o que veio não foi som, foi um barulho de estalo, como madeira velha quebrando, vindo de dentro da parede. Depois outro. Depois um terceiro, mais alto. E entre eles, um sopro, como voz tentando sair de um cano. Abri a torneira. A água saiu clara, mas fria demais. E antes de fechar, ouvi dentro do encanamento o mesmo ritmo. Toque, toque, toque. 3 batidas leves. As mesmas do poço. As mesmas da primeira noite. De manhã, o quintal parecia outro lugar. O sol batia direto na tampa em pé, encostada no toco de madeira, e o ar tinha aquele cheiro bom de capim quente. Fui direto ao poço com a lanterna. O balde que eu tinha visto à noite ainda estava ali, mas agora seco, pingava nada, como se nunca tivesse tocado água. A corda, antes tensa, estava mole, caída num arco. E o mais estranho, quando apontei a luz lá para baixo, não vi o brilho escuro que a água costuma devolver. Vi pedra. Pedra fosca, longe, mas seca. Meu corpo não registrou isso como alívio. Registrou como erro. Poço não esvazia assim entre uma madrugada e amanhã. Mesmo que o nível baixe, fica umidade nas paredes. Mas a alvenaria brilhava como se tivesse sido soprada. Peguei o celular e liguei pro seu Djalma. Ele atendeu com a voz rouca, disse que estava vindo, que era para eu não mexer em nada e não ficar muito perto da boca. Desliguei e fiquei ali, ainda perto demais. A luz do sol batia de um jeito que me deixava ver o desenho da parede interna, tijolo sobre tijolo, uma pequena escala de nichos irregulares, como se mãos, muitas mãos, tivessem palmilhado os mesmos pontos por anos. Na altura de uns 2 metros da boca, eu vi o que parecia unhas riscadas no rejunte, 4 ou 5 trilhas que começavam finas e alargavam, como se quem marcasse escorregasse de volta. Eu quis desviar o pensamento, então comecei a racionalizar. Alguém entrou durante a noite, retirou água com um balde, esvaziou. Mas esvaziou tudo? A que horas? Por quê? E por que as bordas da marca do balde no concreto estavam molhadas por fora, como se a água tivesse saído para cima? Encostei o joelho no cimento e estiquei o braço com a lanterna. O feixe varreu o fundo até bater em algo que brilhou, não o cesto de antes, mas um objeto pequeno no chão, um brilho amarelado, tímido. Eu prendi a respiração para ver melhor e, nesse segundo, um ar frio subiu anônimo, entrou pelo meu nariz e gelou os dentes. Tosses curtas me fizeram recuar. Não era fedor, não era mofo. Era frio sem cheiro. Seu Djalma chegou uns 40 minutos depois, com um rolete improvisado, 2 cordinhas novas e um mosquetão que parecia ter saído de algum serviço de telhado. Trazia também uma máscara descartável e uma vela branca. Gás é traiçoeiro, disse. A vela avisa antes da gente, se for o caso. Acendeu e baixou devagar. A chama ficou reta, sem dança, nada de gás. Colocou a máscara, prendeu o mosquetão no aro do balde, conferiu a resistência e perguntou: quer ver comigo? Eu disse que sim, mas que não desceria. Começamos a baixar o balde, não para buscar água, que já não havia, mas para tocar o fundo.
O metal raspava levemente nas paredes de tijolo, devolvendo um som limpo, até que, toque. O toque seco no fundo devolveu um eco estranho, quase como se a pedra vibrasse. Seu Djalma franziu a testa, puxou um pouco e deixou tocar de novo. Toque, toque, toque. 3 vezes. O mesmo ritmo de tudo que vinha me acompanhando. Ele me olhou, e eu não precisei explicar nada. Só segurei mais firme a lateral do poço, com os dedos já brancos de força. Tem alguma coisa aí, disse ele. O quê? Não sei. Mas não é só pedra. E completou, baixo, isso responde. Na terceira batida, um grão fino de poeira subiu, como se a respiração de alguém soprasse lá de baixo. A luz do sol fez a poeira brilhar no ar e, por um instante, eu tive a impressão, eu repeti para mim, de ver linhas no fundo, quase como marcas circulares, concêntricas, daquelas que a água deixa quando baixa devagar. Só que elas eram tortas, como se tivessem sido arranhadas com um objeto duro, mão insegura. Seu Djalma puxou o balde com calma até a metade, travou, e amarrou uma outra corda com um gancho pequeno. Para fisgar o que tiver, explicou. Eu fiquei segurando a primeira enquanto ele tateava com a segunda. Em algum momento, a corda do gancho esticou com um peso leve. O rosto dele mudou um grau. Puxou devagar, e o som que veio não foi de metal arrastando em pedra, foi de metal raspando em metal, cri, 2, 2, seguido de um solavanco curto. O que quer que fosse, estava preso. Subimos juntos. A cada palmo, a corda vibrava como se algo contrariasse a subida, uma resistência pequena, constante, que tornava o movimento pesado. Quando finalmente alcançou a luz, o que surgiu na boca do poço foi um anel, grande, ovalado, de latão escurecido, com uma haste quebrada, como se fizesse parte de uma alça maior. Havia arranhões novos no metal, marcas paralelas, 4 de um lado, 5 do outro, unhas. No interior do anel, gravado com ponta seca, um nome torto, repassado muitas vezes até ficar funda a letra, Rita. Eu não conhecia nenhuma Rita. Seu Djalma também não. Ele balançou a cabeça, limpou o anel no pano da calça e declarou, isso é alça de balde antigo. Dos que vão e voltam por anos. Quebra na mão quando alguém puxa com desespero. Colocou o anel no chão, ao lado da tampa. O metal pareceu esfriar o cimento, deixando uma auréola pálida. A senhora quer fechar? Ele perguntou. Eu olhei lá para dentro. O fundo seguia seco. A parede, limpa demais. A corda, tremendo leve sem vento. Minha vontade era dizer sim, fecha, fecha e põe cimento, põe peso, põe terra por cima. Mas outra coisa, curiosidade, orgulho, teimosia, não sei, me fez responder. Quero ver. Djalma respirou fundo, organizou as cordas e desceu o balde de novo, desta vez com a lanterna presa no aro, apontada para baixo. A luz caiu como coluna. O feixe desenhou, enfim, o que eu achava ter visto, marcas no fundo, círculos mal feitos, sobrepostos, e, entre eles, arranhões indo em direção às paredes. No meio das marcas, algo claro, 3 pedrinhas brancas e, ao lado delas, uma moeda como a da madrugada, mesma cruz irregular, mesmo amarelado. Pega, eu disse, já sem voz. Seu Djalma fisgou com o gancho, trouxe o conjunto para cima em movimentos milimétricos. Quando o balde bateu no bordo e a gente recolheu o que havia dentro, além das pedrinhas e da moeda, caiu do ar um pedaço de couro encharcado e antigo, que se desfez na minha mão como papel molhado. No couro, 3 furos alinhados. Pareciam ter sido feitos com prego. Pareciam marcas. A chama da vela, esquecida ao lado, oscilou finalmente, sem vento. Bem na hora em que a corda, a primeira, esticou sozinha, um puxão breve, como se alguém lá embaixo tivesse dado um tranco por desagrado. Viu? Ele disse, firme. Fecha. Eu, por um segundo, hesitei. E nesse segundo aconteceu. Um som oco, profundo, subiu do fundo com a violência de um latido, poque, como se algo grande caísse ao lado do poço, mas de dentro.
A terra em volta tremeu muito leve, o suficiente para o anel de latão girar um quarto de volta e parar apontado para mim. Seu Djalma me empurrou um passo para trás e, numa manobra só, virou a tampa de concreto com o vergalhão e a deixou cair no lugar. O som do tampo assentando bateu no meu peito como porta fechando. A corda vibrou ainda um instante sob a tampa e parou. Ficamos mudos. A vela, agora, queimava reta outra vez. O anel no chão estava gelado. Amanhã eu venho com cimento, disse seu Djalma, sem discutir. Hoje já fizemos demais. Mas, e se for só? Eu procurava uma palavra que salvasse o mundo, eco. Ele me olhou por um tempo longo demais. Eco não arranha metal, Dona Marina. Depois que eles foram, eu lavei as mãos no tanque e voltei para dentro. Peguei o anel com um pano e deixei em cima da mesa, ao lado da moeda e das pedrinhas brancas. A casa parecia respirar devagar, como bicho grande dormindo. Abri todas as janelas, deixei a clara do dia entrar até o fim. O sol andou, a tarde caiu, e eu preparei qualquer coisa na frigideira só para ter barulho normal em casa. Quando a noite veio, o terreno todo mudou de temperatura. Não esfriou de uma vez, esfriou em camadas. Primeiro a varanda, depois o corredor, depois a cozinha. 3 ondas. Eu marquei no relógio mais por mania do que por lógica. 21h10, 21h27, 21h34. No minuto seguinte, a torneira da pia, fechada, estalou 3 vezes, secas, como se o encanamento lembrasse de mim. Eu jurei para mim mesma que dormiria no quarto, porta fechada, lâmpada acesa. Apaguei a casa quase toda. Fiquei um tempo longo encarando a fresta da cortina que dá pro quintal. Nada. Cheguei a pensar que o silêncio dessa vez ia se manter. Então o celular vibrou na cabeceira. Uma mensagem de número desconhecido, sem foto, sem nome, com um texto curto. Obrigada por abrir. Senti o corpo falhar dos pés até a nuca. Respondi quem é, com os dedos duros. A mensagem sumiu da tela, como se eu a tivesse apagado. Abri o histórico, não havia. Luz branca na janela da cozinha, um fiapo de claridade que não vinha de dentro. Levantei devagar, pés no chão, sem sapato. O cimento frio. Fui até a cozinha olhando só a linha do rodapé, como se olhar mais alto pudesse chamar o que eu não queria ver. Na mesa, o anel tinha mudado de lugar. Não muito. 2 dedos mais perto da borda. Ao lado dele, as 3 pedrinhas agora formavam um triângulo e, no meio, a moeda. Alguém tinha arrumado as coisas. Alguém que sabia o que estava pedindo. Foi quando a tampa do poço, lá fora, sob o céu, bateu. Não o som de cair, que já tinha caído. Bateu como se uma mão aberta desse 3 toques no concreto, com raiva contida, chamando na porta. Toque. 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 Eu recuei 2 passos, encostei as costas no armário e deixei o ar entrar pela boca, porque pelo nariz o ar pareceu machucar. Do fundo da casa, bem onde a sala se alinha com a cozinha e a varanda, eu ouvi água. Não como torneira. Como cascata pequena caindo em bacia de metal. Fechei os olhos, tolice, e a imagem veio. O balde, as unhas, a alça quebrando, o nome repassado à exaustão. Abri os olhos, e a janela deu um estalo. O trinco girou sozinho, devagar, como se alguém medisse minha coragem. O vidro vibrou. O vento não entrou. Em vez disso, veio um sopro frio, aquele cheiro doce que eu não soube nomear, e uma coisa que eu só entendi quando vi: condensação. O vidro da janela, no seco de Goiás, embaçou por dentro, um círculo perfeito, na altura do meu rosto. E, do lado de fora, alguém escreveu devagar com o que deveria ser uma unha, um nome que eu não conheço. Rita. O risco parou no tá, e a linha desceu até a beirada da janela, como se a mão tivesse escorregado. Eu dei 2 passos para trás, bati o quadril na mesa e derrubei a moeda. Ela girou no azulejo, cantando fino, e parou de pé, encostada no anel. A casa prendeu a respiração comigo.
No quintal, muito baixinho, veio a voz, não a palavra, não a frase, só o desenho de uma mulher pedindo força. Já faz mais de 4 meses que deixei aquela casa. Ainda passo na estrada de terra quando preciso ir até a cidade, e toda vez, eu viro o rosto antes de chegar no trecho em que o portão fica à vista. A chácara ainda é minha, mas eu não voltei. Nem vendi. Só fechei o portão, pedi pro seu Djalma rebocar o muro e tampar o poço. Ele fez o que prometeu. Usou cimento, pedras grandes e o tampo velho por cima. Disse que agora ninguém mais mexe, que ficou no passado. Mas o passado não ficou ali. Ele veio junto. A primeira semana fora foi um alívio. Eu aluguei um quarto pequeno numa pensão no centro de Pirenópolis, barulhenta, viva. O som dos carros, das vozes, do trânsito, tudo que antes me incomodava, agora era o que me fazia dormir. Mas com o tempo, aquele barulho começou a ter vazios. Como se no meio da fala das pessoas, faltassem 3 sons. 3 segundos. O mesmo ritmo do poço. Toque, toque, toque. Eu dizia a mim mesma que era coincidência, um vício de atenção, trauma auditivo. Até a 3ª noite. Eu estava deitada, olhando o teto, quando o chuveiro começou a pingar. 3 gotas, bem espaçadas. Desci, fechei a torneira com força. Voltei para a cama. O pingar recomeçou, mas agora no ralo do banheiro. Levantei, olhei, e o chão estava seco. O som vinha de dentro do cano. O mesmo ritmo, o mesmo eco leve, como se o som subisse muito de longe. Como se alguém chamasse. Na manhã seguinte, fui até a feira e encontrei Dona Teresa. Ela me olhou de longe, antes que eu dissesse qualquer coisa, balançou a cabeça devagar. Não era para ter aberto, Marina. Perguntei o que ela sabia. Ela contou que o filho do primeiro dono da casa, aquele que tinha sumido, chamava-se Rita, e que o nome tinha sido dado em homenagem à avó. Rita de homem, mas chamavam de Ritinha. Sumiu no poço quando era pequena. O pai nunca mandou fechar de verdade. Só tampou por cima. Dona Teresa olhou pro chão e sussurrou, quase sem mover os lábios. Disseram que, às vezes, ela responde. Ela foi embora antes que eu conseguisse perguntar mais. Fiquei parada entre as barracas, ouvindo aquele zum-zum da feira se afastar, e pensei no nome escrito na janela, nas 3 pedrinhas, na mensagem que sumiu do meu celular. Pensei no som metálico, nas marcas de unhas. Pensei no jeito como o anel tinha girado sozinho. Voltei para casa no fim da tarde. Na minha cabeça, tudo era psicológico. Trauma. Sugestão. Mas quando fechei a porta do quarto, o som estava lá de novo, 3 batidas secas, não no chão, nem na parede. No dreno do banheiro. Deitei de lado, tentando fingir que não ouvia. Peguei o celular para colocar música e ele vibrou antes mesmo de eu tocar na tela. Número desconhecido. Mensagem curta. Tá frio aqui. O corpo inteiro travou. Apontei a lanterna pro celular e, enquanto lia, o texto apagou. No lugar, o aparelho exibiu uma notificação antiga, de semanas antes, a última mensagem do seu Djalma, confirmando o serviço de fechamento do poço. Mas a data estava errada. Dia seguinte. Como se o celular tivesse recebido uma resposta do futuro. No outro dia cedo, fui até o terreno. O portão estava trancado, mas alguém havia empurrado a terra do lado de dentro. Dava para ver a marca de pés pequenos, indo e voltando até a borda do cimento novo. O tampo estava intacto, seco, sólido. Mas havia umidade ao redor. E no centro da massa cinza, uma marca de mão aberta. Não de criança. De mulher. Pousei a mão sobre a marca. A textura era áspera, mas o centro, o miolo da palma, estava frio. Quase úmido. Respirei fundo, e juro que ouvi o mesmo som dentro do concreto. Baixo, abafado, mas vivo. 3 batidas. Toque. Toque. Toque.
Fui embora sem olhar para trás. Naquele mesmo dia pedi demissão do trabalho e fui morar com uma amiga em Anápolis. Não contei nada, só disse que precisava de uns meses. Mas o som veio comigo. No apartamento, às vezes o cano vibra. Ou o filtro da pia faz um barulho seco, 3 vezes, bem espaçadas. Eu tento ignorar, mas sempre ouço o último toque mais grave que os outros. Como se alguém estivesse batendo de dentro para fora. Hoje é 14 de maio. Faz exatamente 1 ano que comprei aquela chácara. Eu não fui mais lá. De vez em quando penso em vender, mas não consigo. Parece errado passar adiante algo que a gente não entende. Às vezes me pego sonhando com o barulho de corda, e acordo achando que é chuva. Mas o céu tá limpo. Eu já não acredito em assombração, mas também já não acredito em coincidência. Só sei que, desde aquela noite, nenhum barulho de água é só barulho de água. Você acabou de ouvir mais um relato aqui no Arrepiei. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta, e volta amanhã para mais um. E se você também tem um relato real? Algo que aconteceu e você nunca conseguiu explicar? Envia pra gente. Porque às vezes, o que a gente chama de lembrança é só o eco do que ficou lá embaixo.